Bom, uma das formas muito úteis de nós definirmos o que é um sólido ou um líquido ou um material viscoelástico é o chamado número de Deborah ou número de Deborah. Tudo bem? Esse número de Deborah é uma relação entre um tempo de relaxação do material, ou seja, um tempo característico do material, e o tempo em que eu estou observando esse material. Esse tempo de relaxação seria o tempo que o material necessita para relaxar, por exemplo, uma certa tensão. Nós vamos ver que quando falamos de materiais viscoelásticos, uma coisa muito importante é a questão de memória do material. O material tem uma memória do seu histórico de deformação anterior. E essa memória, essa capacidade do material de se lembrar dos eventos passados, é dado por esse tempo de relaxação. Nós vamos depois, nas próximas aulas, definir de uma forma mais quantitativa esse tempo de relaxação, que é representado por esse número lambda. E o tempo de observação, que é aquele tempo em que eu estou fazendo minha medida no material e que eu estou observando o material. Se o tempo de relaxação do material ele for maior que o tempo de observação, quer dizer que o número de Deborah vai ser maior que 1, e o material se parece mais com um sólido. Ok? Por exemplo, você está observando um material durante um período de tempo em que não é suficiente para que ele relaxe uma certa tensão. A característica do material totalmente sólido é não relaxar a tensão, é armazenar a energia da tensão em forma de deformação e não ter relaxamento. Então é o que acontece quando o número de Deborah ele é muito maior que 1. No caso, se o meu tempo de observação for maior que o meu tempo de relaxação do material, quer dizer que eu estou dando tempo para o material relaxar aquela tensão, ou seja, é como se ele fosse mais parecido com um líquido. Okay? Sabemos que líquidos relaxam totalmente a tensão, têm capacidade de armazenar energia de deformação. Então, o material ele pode ser sólido por dois motivos. Ou ele tem um tempo de relaxação muito longo, ou a observação foi muito rápida. Ok? Então, esse número de Deborah é um número interessante quando nós queremos definir o quão sólido, ou o quão mais sólido, ou o quão mais líquido é um material viscoelástico. Aqui tem um exemplo de uma amostrinha de um silicone chamado silipute, um PDMS, polimetilsiloxano, silipute não reticulado. Se eu pegar esse material e fizer ele é parecido com uma massinha de modelar. Se eu fizer uma bolinha com ele e jogar sobre a mesa ou sobre o chão, eu vou ver que ele vai bater e vai quicar, certo? Ou seja, esse movimento representa, então, a deformação que ele sofre quando ele toca o chão e ele devolve essa deformação rebatendo. No entanto, então aqui é um fenômeno de tempo curto, então é como se eu observo como se fosse um sólido. Se eu tiver isso num tempo um pouco maior, se eu deixar, por exemplo, em repouso sobre a mesa, sobre uma mesa ou sobre um chão, com o tempo, depois de 10, 20 minutos, eu vou ver que ele vai, com o peso com o próprio peso, ele vai se deformando como se fosse um líquido. Então aqui eu estou dando, aqui 24 horas, obviamente 24 horas é um tempo longo, eu estou dando então tempo suficiente para ele se comportar como um líquido e se deformar como um líquido. Okay? Então aqui o tempo menor que 1 segundo, tem ele se comportando como um sólido, e com um tempo longo, maior que 24 horas, tem ele se comportando tipicamente como um líquido. No final da aula, vocês vão assistir alguns vídeos que vai demonstrar bem o que eu estou querendo dizer com isso. Bom, e de onde que vem então, né? De onde vêm os comportamentos tanto sólidos como líquidos de um material? Então, por exemplo, polímero fundido é um caso típico, onde eu tenho comportamentos que são próximos a sólidos e comportamentos que são próximos a líquidos. Eu tenho um comportamento viscoelástico muito típico e nós, como engenheiros de materiais, temos que saber microscopicamente de onde que vem esses mecanismos. Então, nós temos que entender o que acontece para termos esses mecanismos.
Então, para um material, para um polímero fundido, por exemplo, a parte elástica ela vem principalmente devido a movimentos de curta distância. Mudança no ângulo de ligações, tendência e principalmente tendência a enovelar. Nós sabemos que polímeros fundidos eles têm uma conformação de equilíbrio que é enovelada. Se eu aplico uma deformação ao material e muda essa conformação de equilíbrio, ou seja, as cadeias começam a se alinhar, se eu soltar, né, se eu tirar essa tensão do material, as cadeias vão voltar à sua tendência a enovelar e vão recuperar aquela deformação inicial. Ok? Então, essa energia, essa tendência a enovelar vai dar para o polímero a capacidade de acumular energia como deformação recuperável. Por outro lado, polímeros também tem a parte viscosa, de deformação permanente, de dissipação de energia, que vem no movimento relativo entre as cadeias. Ok? A energia dissipada durante a deformação ela é perdida na forma de calor, aquecimento viscoso. Então, logicamente, se eu deformar o material, um polímero fundido, e deixar por um certo tempo deformado, aqueles pontos de emaranhamento entre as cadeias vão escorregar, as cadeias vão escorregar umas em relação às outras, elas vão perder aquela memória, ok? Vão sofrer uma deformação permanente não recuperável, ok? Dado pelo atrito entre as cadeias e, obviamente, aquela deformação vai ser não recuperável. Aqui é interessante a gente notar a questão do tempo, né? A parte elástica, ela vai se manifestar se eu liberar a minha tensão em tempo suficientemente curto para que eu não desfaça os emaranhamentos, ok? Então, tempo curto. No caso, a parte viscosa, ela vai se manifestar mais se eu der tempo suficiente para que os emaranhamentos se escorreguem, que tem atrito entre as cadeias. Então, as cadeias vão se novelando, e os emaranhamentos que eram responsáveis pela parte elástica vão se desfazendo. Tanto a parte elástica como a viscosa são função de fatores como a estrutura química do polímero, por exemplo. Então, a estrutura química, no caso de polímeros cristalinos, o grau de cristalinidade. Cristalitos tendem a aumentar a característica elástica, porque tem menor capacidade de deformação, de deformação permanente. Distribuição de massa molar, temperatura, ramificações de cadeia, ligações cruzadas das cadeias. Então, tudo que influi na capacidade do material de mudar sua conformação de equilíbrio vai ter influência sobre o comportamento viscoelástico. Então, só uma frase para vocês refletirem um pouco, né? Emulsões. Pensem em emulsões. Emulsões são misturas imiscíveis de dois fluidos, tá certo? Formam duas fases. Essas emulsões também têm características viscoelásticas. Gostaria que vocês pensassem um pouquinho em quais seriam as origens do comportamento viscoso e do comportamento elástico dessas emulsões. Tá bom? Na próxima aula eu posso dar a resposta rapidamente, se alguém não chegou a uma conclusão, pode me perguntar. Existem alguns efeitos viscoelásticos, tá certo? Por exemplo, efeito de Weissenberg. É um efeito muito típico de viscoelástico no final da aula. Vocês vão assistir um filminho sobre o efeito de Weissenberg, é bastante interessante. Esse efeito de Weissenberg acontece da seguinte forma. Supondo que eu tenha aqui um recipiente com um certo fluido, vou pensar em dois recipientes. Um deles é newtoniano, um deles tem um fluido newtoniano e o outro tem o fluido pseudoplástico. Dentro desses frascos eu vou colocar uma haste, certo? Essa haste girando. A gente sabe que se um fluido for newtoniano, devido ao efeito da inércia, eu tenho que o fluido vai tender a migrar para as paredes. Então eu vou ter um formato do menisco mais ou menos dessa forma, né? A altura do fluido no meio do meu recipiente vai ser menor e nas extremidades vai ser maior. Tudo isso por causa da influência da inércia. No caso de fluidos viscoelásticos,
esse efeito vai ser o contrário. O material tende a subir pela haste, é um fenômeno bastante interessante. Ok? Então, a altura do fluido próximo à parede vai ser menor e na haste eu tenho a tendência desse fluido a subir no fluido. Isso é comum, por exemplo, para quem já fez bolo, batedeira de bolo, em batedeira, né? Vocês podem ver que a massa do bolo ela é um material viscoelástico e vocês podem observar que essa massa tende a subir pelos misturadores. Tá? Isso é um fenômeno bastante interessante. Isso é dado pelo desequilíbrio de forças aqui. Eu tenho algumas forças, as tensões tangenciais acabam sendo menores que as tensões axiais. Então, existe uma anisotropia de propriedades, por isso que eu tenho essa subida do fluido. A gente pode estudar isso com mais detalhes na próxima aula. Outro fenômeno que é muito importante em processamento de polímeros, por exemplo, é o chamado inchamento de extrudado. O que acontece? Se eu tenho um material que passa por um tubo capilar, um fluido viscoelástico, à medida que ele sai do fluxo, ele tende a ter um inchamento. Isso é um pouco mais fácil de a gente explicar se a gente pensar que o fluido aqui, enquanto ele está dentro do capilar, ele está sendo deformado numa certa direção, na direção de fluxo. Como ele tem memória, quando eu libero esse material da restrição imposta ao capilar, o que eu vou ter? Eu vou ter recuperação dessa deformação e tenho um aumento do diâmetro. Ou seja, tenho um inchamento do extrudado. Tá? Bom, aqui eu tenho um filme no final da aula. Esse vídeo vai ser passado para vocês, é um vídeo bastante interessante. Vocês vão poder ver o que está acontecendo. Aqui também é outro vídeo, eu vou procurar esse vídeo para passar para vocês. Okay? Uma coisa importante sobre viscoelasticidade é que esse fenômeno ele pode ser tanto linear como não linear. Como isso funciona? Bom, se a gente lembrar, por exemplo, lembrar lá de materiais e suas propriedades, ou então mecânica dos sólidos, eu lembro que se eu traçar uma curva de tensão por deformação, por exemplo, de um metal, que é um típico sólido, eu tenho uma região que é linear e tenho uma região em que o material sai da linearidade. A região linear quer dizer que a relação entre tensão e deformação vai ser constante. Então, se eu dividir a tensão pela deformação, eu tenho uma constante, ok? Essa constante é responsável por eu ter essa região onde o comportamento é representado por uma linha reta, ok? Depois de um certo nível de tensões, essa relação já não é mais linear, ou seja, eu preciso de uma tensão menor para eu ter um certo incremento de deformação. Ok? O que isso quer dizer? Quer dizer que nessa região de linearidade eu tenho um módulo constante. Eu tenho uma região onde não tenho alterações estruturais no material. Ok? A partir do momento em que eu passo o chamado ponto de escoamento aqui, o que vai acontecer? Eu começo a ter alterações na estrutura do material. Então, por exemplo, o movimento de discordâncias, eu tenho escorregamento entre planos de escorregamento, ok? Deformações permanentes. Então aqui eu mudo o mecanismo, aqui eu tenho então uma região não linear onde eu altero a estrutura, a microestrutura do material. Quando nós vamos, nesse curso, no nível desse curso, nós vamos tratar apenas de regiões lineares. Tá? Então, quando eu falo de materiais viscoelásticos e falo de regiões lineares, o significado é o mesmo. A relação entre tensão e deformação vai ser constante. Obviamente que eu vou ter que levar em consideração, quando eu falo de viscoelasticidade, o tempo, já que o material tem memória. Mas essa relação entre tensão e deformação constante, definindo o que é uma região viscoelástica linear, nós vamos continuar levando em consideração.
Então, na região de viscoelasticidade linear, eu tenho que a tensão e ou a deformação não é grande o suficiente para destruir a estrutura de equilíbrio do material. Então, como eu disse, a relação entre tensão e deformação será uma constante. Uma coisa que é interessante é que a gente fala tensão e ou deformação. A gente sempre tem que levar em consideração que uma deformação provoca uma tensão no material e uma tensão provoca uma deformação no material. Tá? A gente já falou sobre isso. Então, por exemplo, vamos pensar em polímeros fundidos. Como é que a gente possa pensar nessa questão de região viscoelástica linear? Polímeros fundidos, se eu tenho baixas deformações ou baixas taxas de deformação, ok? Essa baixa taxa de deformação não vai ser suficiente para alterar significativamente a densidade de emaranhamentos. Ou seja, se eu não mudo significativamente a densidade de emaranhamentos, minha resistência à deformação ou a minha resistência à deformação, a taxa de deformação do material, a resistência ao fluxo do material não vai ter diferença significativa. Okay? Então as propriedades reológicas vão ser constantes naquela faixa de deformação, naquela faixa de taxa de deformações. Então naquela faixa de deformações pequenas até deformações um pouco maiores, eu não tenho a variação da razão entre a tensão e a taxa de deformação, porque a minha densidade de emaranhamentos, que é um fator de resistência ao fluxo, vai ser uma constante. Agora vem uma questão: como modelar matematicamente a viscoelasticidade? Então nós sabemos, né, nós já vimos da outra aula, só um segundinho. Nós vimos da outra aula que materiais ideais têm um modelo matemático. Então, sólidos euclidianos, eles são representados pela relação tensão igual a um módulo vezes deformação. Fluidos newtonianos, eles têm uma relação de tensão igual a uma viscosidade vezes taxa de deformação. Como é que vai ser para a gente, então, modelar ou montar uma equação matemática para um material viscoelástico? Como nós estamos falando de material viscoelástico, ou seja, viscoso e elástico, entre sólido e líquido, nós vamos partir então desses materiais ideais que são materiais que são simples para a gente para modelar. Ok? Vamos lá. Então, a partir de agora nós vamos representar materiais sólidos como uma mola. Lei de Hooke, ela vem do comportamento de mola, vocês já devem saber disso. Uma mola tem uma resposta puramente elástica, é um sólido euclidiano, e nós vamos representar, sempre que a gente colocar uma mola, vai estar representando para a gente uma parte elástica, ou seja, cuja tensão vai ser igual a um módulo vezes uma deformação. Essa mola está sendo solicitada em termos de estiramento, ok? Mas ela pode representar também para a gente deformação em termos cisaliantes. Como representar um líquido? A gente representa o líquido como um pistão ou um êmbolo. Okay? Então nós temos aqui como se tivéssemos um recipiente com líquido, temos um êmbolo mergulhado nesse líquido. A gente sabe que se oferecer uma deformação a esse êmbolo, o líquido vai resistir a essa deformação de forma irreversível. Tá certo? Então qualquer deformação a esse êmbolo vai ser irreversível, mas e se eu aplicar uma tensão constante, esse êmbolo vai se movimentar a uma certa taxa de cisalhamento constante. O êmbolo tem uma resposta puramente viscosa, considerando que o líquido aqui é newtoniano. Então, a minha tensão vai ser igual à viscosidade associada a esse líquido vezes a taxa de deformação. Taxa de deformação vai ser, então, a deformação pelo tempo. Bom, para a gente poder representar o material viscoelástico, o que a gente faz na prática é pegar essa representação de sólido e essa representação de líquido e ligar eles espacialmente, certo? Arranjar esses elementos espacialmente. Para quem já fez circuitos elétricos, vocês vão ver
que esse arranjo é muito parecido com alguns circuitos muito simples que nós temos em circuitos elétricos, tá certo? Mas não confundir, lá a gente está falando de circuitos elétricos, aqui a gente está falando de fenômenos mecânicos. As equações são até relativamente parecidas, mas aqui nós estamos falando de fenômenos mecânicos. Okay? Então, por exemplo, existem duas formas clássicas de eu arranjar a mola e o pistão. Uma delas é o modelo de Maxwell. No modelo de Maxwell, eu arranjo a mola em série com o pistão, tá certo? E aplico minha tensão ou deformação nesse conjunto. Okay? Existe uma outra forma clássica, que é o modelo de Voigt, onde eu coloco o pistão e a mola em paralelo e também ofereço uma solicitação. Qual a diferença entre eles? Bom, aqui eu sei que a tensão que está sendo exercida na mola é a mesma que está sendo exercida no pistão, e a deformação total do sistema vai ser a soma da deformação da mola mais a deformação do pistão. No modelo de Voigt, por outro lado, eu tenho que a deformação que a mola sofre é a mesma que a deformação que o pistão sofre, porém a tensão total do sistema vai ser a soma da tensão no pistão mais a tensão na mola. Ok? Mais ou menos o que estou dizendo aqui. Ok? Então, neste caso aqui do pistão, eu tenho que a tensão na mola vai ser igual à tensão no pistão, que vai ser igual à tensão no sistema. Eu sei que a deformação da mola mais a deformação do pistão vai ser a deformação total do sistema. No caso aqui, esse é o modelo de Maxwell. No caso do modelo de Voigt, então eu tenho que a tensão na mola mais a tensão do pistão vai ser a tensão do sistema. Está representado aqui, a tensão do sistema é igual a tensão no pistão mais a tensão na mola. E a deformação na mola vai ser igual à deformação do pistão, que vai ser igual à deformação do sistema. Bom, eu tenho algumas formas de impor as condições de solicitação. Como é que eu vou solicitar, então, esse material para saber exatamente qual será o comportamento dele? Tá? Nós falamos de materiais ideais, nós também impomos algumas condições de deformação. Por exemplo, eu vou testar um material sólido, eu vou impor uma certa velocidade, quero saber qual que é o módulo de deformação do material. Eu vou lá na minha máquina universal de ensaios, eu coloco uma certa velocidade de travessa na minha máquina, vou medir qual que é a deformação do material e a tensão como resposta. Não é assim? No caso de materiais viscoelásticos, existem alguns padrões, alguns padrões de ensaio que eu vou impor no meu material, padrões de solicitação que eu vou impor no meu material para poder medir qual a viscoelasticidade desse material e poder modelar eles. Obviamente que no começo nós vamos fazer as imposições não para materiais reais, mas para esses modelinhos. Depois a gente vai ver como é que nós adaptamos as equações que nós temos nesses modelinhos a materiais materiais reais, materiais viscoelásticos. É comum nós impormos 4 tipos de solicitações. Tá? Então, em regime permanente. Regime permanente é aquele que a gente já viu até agora, para medida de viscosidade, por exemplo, tá certo? Em relação à taxa de cisalhamento. Nós não vamos falar muito de regime permanente na medida de propriedades viscoelásticas. Normalmente nós usamos essa medida para medida de viscosidade em função da taxa de cisalhamento. Mas nós vamos usar muito esses dois outros tipos de regimes. Tá? O regime transiente, por exemplo, relaxação de tensões, é um tipo de ensaio, esse tipo de regime, e fluência é um outro tipo de regime. E regime oscilatório, que a gente vai ver provavelmente na próxima aula ou na aula subsequente.